Se você já pensou, eu poderia ser qualquer coisa se conseguisse escolher só uma, esse vídeo pode literalmente destravar a sua vida profissional. Hoje eu vou te mostrar por que ter muitos interesses não é um defeito, pelo contrário, é uma vantagem escondida. E também vou falar como transformar isso em carreira, dinheiro e uma direção real para a sua vida. Mas antes de continuarmos, se esse tema te interessa de verdade, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do meu canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também tenha muitos interesses e, claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas também não deixe de ficar comigo até o final. Eu vou te explicar porque a última parte desse vídeo é o que pode mudar completamente a forma como você toma decisões sobre a sua carreira. Fica comigo até o fim. Bom, primeiro, você precisa entender o básico. O problema não é falta de foco, é excesso de possibilidades. Olha, existe um tipo muito específico de angústia profissional que só quem tem muitos interesses conhece de verdade. Não é preguiça, não é falta de disciplina, não é medo de trabalhar. É quase que uma paralisia por excesso de caminhos. É quando o problema não é escolher alguma coisa, mas escolher apenas uma coisa entre muitas que façam sentido para você. Você olha para a sua vida e consegue enxergar várias versões possíveis de você mesmo. Uma, por exemplo, trabalhando com marketing, outra trabalhando com negócios, outra trabalhando com tecnologia, escrita, design, às vezes psicologia, educação, criação de conteúdo, estratégia, seja o que for. E o detalhe mais estranho aí é que parece que nenhuma dessas versões está errada para você. Todas parecem combinar muito com quem você é. Todas despertam curiosidade, todas parecem ter potencial para você, todas parecem ser você. Enquanto algumas pessoas travam porque não têm a menor ideia do que querem da vida, você trava porque quer coisas demais ao mesmo tempo. E olha, isso acaba criando uma ansiedade mesmo. E é difícil de explicar para quem está de fora, porque, teoricamente, ter muitas opções deveria ser bom, mas na prática pode virar um peso. Mas olha, o mundo te pressiona a escolher rápido, a se definir, a se apresentar com uma identidade clara e simples. E você não consegue se reduzir apenas a uma linha lá no LinkedIn. Desde cedo você escuta frases que vão entrando devagarzinho na sua cabeça, como decida logo, você precisa focar, quem quer tudo não conquista nada, isso é falta de foco, maturidade. Com o tempo você começa a acreditar que a sua curiosidade é um defeito, que o seu cérebro é meio confuso, que tem alguma coisa errada com você porque você não consegue seguir uma linha reta como todo mundo que pensa em uma carreira e segue. E quanto mais você tenta se forçar a escolher uma coisa só, mais travado fica, porque essa escolha parece uma renúncia dolorosa, parece que você está abrindo mão de partes importantes de quem você é. Isso acaba gerando muitas vezes culpa, comparação e a sensação constante de estar desperdiçando o seu potencial. Mas aqui está a verdade que quase ninguém conta com honestidade. O mundo mudou completamente nas últimas décadas, mas o conselho de carreira que te deram ficou preso no passado. Um modelo antigo feito para um mundo previsível, estável e lento, não para a realidade caótica e mutante dos dias de hoje. Fica comigo porque agora a gente vai desmontar essa armadilha mental e colocar as coisas no lugar certo. Você vai entender como. Bom, agora eu vou explicar para você porque o conselho tradicional de carreira simplesmente não funciona mais hoje em dia. Durante quase todo o século passado, com exceção da última década, eu diria, o mundo funcionava de forma previsível. As regras eram claras, os caminhos eram lineares e o jogo profissional parecia um tabuleiro bem desenhado. Você escolhia uma profissão cedo, se especializava nela e trabalhava nisso por décadas e em troca recebia estabilidade, reconhecimento e progresso nessa carreira. Era um acordo simples, profundidade em troca de segurança e dinheiro. Esse era o mundo do especialista puro, o famoso perfil em formato de I,
um único pilar muito profundo, sustentando toda a sua carreira. E naquele contexto histórico, isso fazia completamente sentido. As mudanças eram lentas, a tecnologia evoluía em ritmo previsível, o mercado recompensava repetição, experiência acumulada e fidelidade a uma única função. O problema é que esse mundo, meu amigo, não existe mais. Hoje o mercado muda rápido demais para obedecer às regras antigas. Tecnologias surgem e desaparecem em poucos anos, às vezes dentro de um mesmo ano. Profissões inteiras estão sendo automatizadas ou reinventadas. Funções que eram valorizadas, muito valorizadas ontem, se tornaram já obsoletas e outras vão se tornar amanhã. Aquilo que você aprende hoje pode perder relevância em 1 ano, 2 anos, 5 anos no máximo, às vezes em menos tempo. Nesse ambiente instável, a especialização extrema começa a revelar um lado perigoso. Pessoas muito profundas em um único campo tendem a desenvolver pontos cegos, digamos assim. Tem dificuldade de dialogar com outras áreas, resistência a novas ferramentas, apego a métodos antigos. Quando o contexto muda, elas sofrem mais para se adaptar, porque toda a identidade profissional delas está presa a uma única coisa. É como construir uma casa inteira sobre um único pilar. Enquanto ele está firme, está tudo certinho, tudo parece sólido, mas não basta, mas apenas uma mudança no chão, vamos dizer assim, e surge insegurança. E é exatamente aqui que uma coisa curiosa acontece. Pessoas com muitos interesses que sempre se sentiram deslocadas nesse modelo tradicional começam a ganhar vantagem, mesmo sem perceber, porque no mundo onde tudo muda, quem consegue transitar entre áreas, aprender rápido, conectar ideias diferentes e enxergar padrões invisíveis, passa a ser extremamente valioso para esse mercado. O que antes parecia falta de foco começa a se revelar como capacidade de adaptação. Olha que legal! O que antes era visto como indecisão começa a se transformar em flexibilidade estratégica. O erro não estava em você, estava em você tentar se manter no modelo antigo. Bom, agora eu vou falar sobre os formatos de carreira e o erro mais comum ligado a isso. Olha só, quando alguém percebe que tem muitos interesses, costuma cair em um erro clássico. Tenta abraçar tudo ao mesmo tempo e, obviamente, isso é um grande problema. Aprende um pouco de cada coisa, começa vários caminhos, mas não se aprofunda em nenhum. Esse é o perfil raso. A pessoa até parece curiosa, inteligente, informada, mas por dentro vive ansiosa, insegura e com a sensação constante de estar devendo alguma coisa para ela mesma. Ela sabe que tem potencial, mas não consegue transformar isso em valor claro para o mercado, nem para si mesma. Esse modelo realmente não funciona. E é por isso que tanta gente confunde curiosidade com dispersão. Só que existe um formato de carreira muito mais forte, que quase ninguém ensina e que muda completamente o jogo e pode mudar o jogo para você. É o profissional em formato de M. Eu vou explicar. Ao invés de tentar dominar tudo ao mesmo tempo, esses profissionais constroem profundidade em ciclos. Ele escolhe um primeiro pilar e vai fundo nele. Aprende o essencial, ganha fluência, resolve problemas reais. Esse pilar costuma ser o que paga as contas, dá estabilidade e cria base. Não precisa ser a paixão da sua vida, mas precisa ser alguma coisa sólida. E aí, depois de um tempo, não por fuga, mas por maturidade, ele começa a construir um segundo pilar, alguma coisa diferente, que complemente, que traga vantagem competitiva. Pode ser comunicação, estratégia, tecnologia, criação, análise, qualquer coisa. Esse segundo pilar não substitui o primeiro, ele se soma ao primeiro. E entre esses pilares existe uma coisa fundamental, uma base larga de interesses, repertório cultural, referências cruzadas, curiosidade ativa. É dessa base que nascem as conexões que ninguém vê. Nesse ponto, uma coisa muda dentro de você. Você para de se sentir confuso e começa a se sentir estruturado. Você não é mais alguém que sabe um pouco de tudo. Você vira alguém que traduz, conecta, explica, resolve problemas complexos, simplesmente porque você consegue enxergar o todo melhor do que a maioria. E é aí que você deixa de parecer disperso e passa a ser uma pessoa rara. O mercado não paga caro para quem sabe tudo, paga caro para quem conecta o que ninguém consegue conectar.
E esse, meu amigo, é exatamente o jogo profissional em formato de M. Agora, você vai conhecer o superpoder escondido. Sabe o que é? É a transferência de conhecimento. Olha só, aqui está a habilidade que realmente separa profissionais comuns de profissionais excepcionais e que quase ninguém aprende de forma consciente isso, que é a capacidade de pegar conhecimento de um campo e aplicar em outro completamente diferente com maestria. Isso é o verdadeiro superpoder de quem tem muitos interesses. Enquanto a maioria das pessoas aprende uma coisa apenas para usar naquele mesmo contexto, quem desenvolve essa habilidade, meu amigo, enxerga estruturas invisíveis para quase todo mundo. Uma pessoa que entende narrativa e storytelling, por exemplo, não serve apenas para escrever textos bonitos de venda. Ela consegue transformar dados frios em decisões claras. Ela pega números, gráficos e relatórios confusos e cria sentido naquilo e enxerga o que os outros não enxergam. Em ambientes corporativos, isso vale ouro. Alguém que estuda, olha só, que estuda psicologia, não aprende só sobre emoções, aprende sobre motivação, tomada de decisão, viés cognitivo, medo, desejo, comportamento humano de uma maneira geral. Quando essa pessoa vai para o mundo dos negócios, ela negocia melhor do que todo mundo, ela lidera melhor, ela vende melhor e ela evita erros que os outros cometem até sem perceber. Ó, imagina só, quem entende de design não está apenas escolhendo cores ou fontes bonitas, está aprendendo a pensar em experiência, usabilidade, clareza e percepção. Essa pessoa cria produtos melhores, apresentações melhores, mais persuasivas, processos mais intuitivos. Ela reduz atritos e atritos custam dinheiro. Quem estuda história, por exemplo, não vive no passado, vive identificando padrões. Crises que se repetem, ciclos de crescimento e queda, erros humanos recorrentes. Esse repertório permite antecipar problemas que os outros só enxergam quando já aconteceu, quando já é tarde demais. Olha, agora presta atenção, esse é o ponto-chave. Seus interesses aparentemente aleatórios não são desperdício. Eles formam uma biblioteca mental riquíssima de analogias, modelos e soluções. Cada livro, vídeo, curso ou assunto que já te fascinou, te fascina, vira uma peça desse acervo interno. O problema aqui nunca foi ter muitos interesses. O problema é não saber organizar esses interesses, conectá-los, usá-los de forma estratégica. Quando você aprende a fazer isso direitinho, uma coisa muda grande dentro de você. Você para de se sentir confuso, começa a se sentir perigosamente forte, no melhor sentido da palavra, porque enquanto outros sabem executar tarefas, você passa a resolver problemas complexos que poucas pessoas conseguem sequer enxergar. E agora que você entendeu isso, meu amigo, chegou a parte prática. Como transformar esse superpoder em uma carreira real, sustentável e coerente. Agora você vai conhecer a estratégia que realmente funciona, que é a maestria em série. Olha só, aqui está a virada de chave que muda tudo para quem tem muitos interesses e que isso alivia realmente uma pressão enorme. Você não precisa escolher uma coisa só para o resto da sua vida. Essa exigência artificial é antiga, ela não é mais da vida real, ela é só uma narrativa realmente antiga que ainda está sendo repetida por muita gente. O que você realmente precisa escolher é muito mais simples, o foco da próxima fase. Ao invés de tentar desenvolver tudo ao mesmo tempo e acabar se sentindo mediano ou ruim em quase tudo que você faz, você escolhe um eixo principal por um período definido. Pode ser por 6 meses, pode ser por um ano, pode ser por um ciclo específico da sua vida. O tempo aqui não é o mais importante. O importante aqui é a intenção. Nesse período você mergulha de verdade, estuda com profundidade, pratica com consistência. Erra sem drama, ajusta rapidamente, evolui. Você não está buscando perfeição nem reconhecimento imediato, está buscando, digamos, uma fluência real naquele assunto, naquele trabalho. Aquele ponto em que você consegue resolver a maioria dos problemas daquele campo sem entrar em pânico, sem depender o tempo todo de tutoriais ou validação externa. E aqui está um detalhe que quase ninguém entende. Quando esse interesse começa a se estabilizar, você não abandona. Você não é para você largar tudo para correr atrás do próximo fascínio da sua vida. Você se forma naquele pilar
ele passa a fazer parte de quem você é, vira uma base sólida que ninguém consegue tirar de você. Só então você escolhe o próximo foco. Isso não é desistência, porque você não vai desistir, isso não é falta de constância também, isso é estratégia de longo prazo, é tratar a sua curiosidade como um ativo, não como um defeito. Olha só, a diferença entre quem se perde e quem constrói uma coisa rara não está na quantidade de interesses, mas na ordem em que eles são desenvolvidos na sua vida. Quem tenta viver tudo ao mesmo tempo vira raso. Quem desenvolve interesses em sequência constrói profundidade acumulada. É assim que nasce uma carreira múltipla, coerente, forte e poderosa. Não pela negação do que você é, mas pela organização inteligente do seu potencial. Bom, agora você vai entender o papel do trabalho bom o suficiente. Eu vou explicar o que é isso. Ó, aqui vai uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, mas que salva carreiras inteiras, acredite. Nem todo trabalho precisa ser a sua grande paixão. E tudo bem com isso. O problema não é ter um trabalho que não te emociona, que não te motiva a pular da cama todos os dias. O problema é ter um trabalho que te drena por completo. Alguns trabalhos não existem para realizar você. Eles existem para te sustentar enquanto você constrói uma coisa maior. Eles são plataformas, degraus, bases de estabilidade, pontos de apoio. Um trabalho que é bom o suficiente para você é aquele que paga as suas contas, não te humilha, não te consome emocionalmente, não te, digamos, não sequestra toda a sua energia mental. Ele pode não ser maravilhoso, pode não render histórias inspiradoras no Instagram, mas ele cumpre uma função estratégica essencial na sua vida. Ele preserva o seu recurso mais valioso, que é tempo. E junto com o tempo, meu amigo, ele está preservando a sua energia cognitiva. Muita gente talentosa se sabota tentando transformar paixão em sustento rápido demais. A pessoa ama escrever, ensinar, criar, pesquisar e decide que isso precisa virar renda imediata, custe o que custar. O resultado quase sempre é o mesmo: pressão financeira, ansiedade, perda de prazer pelo que gostava e, ironicamente, abandono da própria paixão. Quando tudo precisa dar dinheiro agora, a curiosidade vira obrigação, a exploração vira cobrança e aquilo que te organizava começa a te esgotar. Um trabalho estável pode ser exatamente o que te permita explorar outros interesses com liberdade, sem desespero e sem pressa. Ele cria espaço para você poder errar, aprender, testar caminhos e desenvolver novos pilares com calma. Ele compra tempo para que as suas escolhas sejam estratégicas e não apenas reações apagando incêndios. Isso não é se acomodar, isso é jogar o jogo de longo prazo. Grandes mentes ao longo da história fizeram isso. Usaram um trabalho funcional como âncora enquanto a mente explorava ideias maiores. Não porque faltava ambição, mas porque havia inteligência suficiente para separar sobrevivência de construção. Olha isso. Se você tem muitos interesses, entenda isso de uma vez por todas. Um trabalho que preserva sua energia não é atraso de vida, é um ativo silencioso. E saber usar esse ativo pode ser exatamente o que vai permitir que você construa alguma coisa rara na sua vida, profunda e realmente duradoura. Bom, agora eu vou te falar sobre o sistema que evita sobrecarga mental. Isso é importantíssimo. Se você tem muitos interesses, precisa aceitar uma verdade simples. Sua mente produz mais ideias do que ela é capaz de sustentar ao mesmo tempo. E isso não é um defeito, é apenas uma característica sua. O problema começa quando você tenta, digamos assim, segurar tudo na cabeça como se fosse possível lembrar, organizar, priorizar dezenas de pensamentos ao mesmo tempo. Não é possível. E essa tentativa constante leva ao cansaço mental, a sensação de confusão e a impressão de que você nunca termina nada e nunca faz nada direito. Ideias não registradas só viram ruído na sua cabeça. Curiosidades não organizadas viram ansiedade. É por isso que você precisa de um sistema externo, um segundo cérebro, digamos assim, um lugar confiável para capturar tudo aquilo que passa pela sua mente. Ideias soltas, interesses passageiros, perguntas, referências, conexões, às vezes estranhas, que ainda não fazem sentido para você.
Não para executar tudo agora, mas para guardar sem culpa. Quando você anota uma ideia, você libera espaço mental. Você diz para o cérebro: isso está salvo, não preciso ficar ruminando isso o tempo inteiro. E isso muda tudo para você. A sua clareza aumenta, a ansiedade diminui, a capacidade de foco melhora. Esse sistema não precisa e não deve ser complexo. Pode ser um aplicativo simples, um caderno, uma ferramenta digital básica, notas no celular que seja. O importante não é a tecnologia, é o hábito, que é capturar, nomear, conectar, arquivar sem julgamento, sem pressão. Porque o verdadeiro poder disso aparece com o tempo. Meses ou às vezes anos depois, quando você estiver trabalhando em alguma coisa aparentemente distante, você pode esbarrar numa anotação antiga e perceber uma conexão que não era visível antes, quando você anotou. Uma ideia de psicologia que se encaixa num projeto de negócios, um conceito de design que resolve um problema técnico, um interesse esquecido lá atrás, que vira um diferencial para você na atualidade, no seu dia de hoje. Criatividade não nasce do caos puro, ela nasce da organização do caos ao longo do tempo. Pessoas criativas não têm assim, mais ideias, elas têm também um sistema para controlar essas ideias. Se você tem muitos interesses, pare de tentar controlar tudo mentalmente, construa um sistema, pense junto, que te ajude, que pense junto com você. Isso não limita a sua criatividade, pelo contrário, é isso que permite que a sua criatividade floresça sem te sobrecarregar. Bom, depois de tudo que você ouviu aqui, eu quero que você tome consciência de que você não é fraco, não é disperso, não é indeciso. Você é alguém que enxerga mais possibilidades do que a grande maioria das pessoas. O erro seu até agora foi tentar se encaixar em um modelo de carreira que não foi feito para o seu tipo de mente. É um modelo antigo de carreira. Quando você entende isso, uma coisa muda dentro de você. A sua culpa diminui, a sua ansiedade diminui e no lugar entra clareza. Escolha um pilar, comprometa-se com ele, use estabilidade como base, não como prisão. Crie um sistema para sua curiosidade e confie. Sua vantagem não é ser uma coisa só, é ser o elo entre várias coisas. E saiba que o mundo não precisa de mais gente igual. Você é diferente, você pode ser melhor. Bom, e se esse vídeo te ajudou a enxergar melhores estratégias para sua carreira, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, compartilhe esse vídeo com algum amigo que também tenha muitos interesses assim como você e que possa seguir um caminho melhor. E claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!